Aleluia, estamos encerrando hoje a matéria Fruto do Espírito. Só faltam 2 manifestações para vermos. E eu quero dizer a você e a quem vai nos assistir pelo vídeo que Deus vai falar conosco essa manhã, amém? Deus tem algo para nós essa manhã. Abra por favor em Gálatas capítulo 5, 22. Nosso texto base dessas semanas que nós estivemos estudando. Glória a Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé ou fidelidade, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei. Volte lá, por favor. Mas o fruto do Espírito é. Amados, nós temos estudado essa última revisão, a última aula da matéria. Nós temos visto que o Senhor mudou a nossa natureza. O Senhor nos deu a vida dele com um propósito, com um desígnio que nós dessemos fruto. Nós vimos que ele se compara à videira. Ele diz, na verdade, eu sou a videira verdadeira. E diz que nós somos os ramos. E nós sabemos que é nos ramos que os frutos se manifestam, que os frutos aparecem. E a Bíblia diz que o fruto do Espírito recriado, do Espírito nascido de novo, do Espírito no qual habita o Espírito Santo é um coletivo dentro de um singular. E fala que é amor, volta lá por favor, é amor. E nós vimos que o amor de Deus é derramado em nosso coração, que o Espírito Santo derramou o amor dele em nosso coração. Fala que é gozo. Se você quiser, depois você pode ir no YouTube e pegar as aulas anteriores, assistir, ouvir com cuidado, é só uma revisão. A alegria é fruto do Espírito. Então a sua alegria não depende da circunstância. No Ocidente hoje a gente confunde muito alegria com prazer. Acha que prazer e alegria são a mesma coisa. Mas prazer é o que a pessoa consegue numa garrafa de vinho, num copo de pinga, ou numa noitada, irmãos. Isso não é alegria. A alegria é um resultado da presença de Deus na sua vida, que faz você passar até por dificuldades, com a confiança e a convicção que você é mais do que vencedor por causa dele. Isso é alegria. Por isso que a Bíblia diz que a gente pode passar por tribulações com alegria. Mesmo que sinta dor, você pode ter alegria. Mesmo debaixo de pressão, você pode ter alegria. Porque a alegria é resultado da sua posição em Cristo Jesus. Do fato de você ser mais do que vencedor. Então você pode se alegrar. E qual é a fonte da nossa alegria? O Senhor é a fonte da nossa alegria. Alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Paz. Ele disse que nos deu a paz dele, não como o mundo dá, porque a paz do mundo é a ausência de guerra. Se uma cidade, se um povo está em paz, é porque ele não tem guerra contra ele. Mas a nossa paz vem da nossa comunhão com Deus, da nossa posição em Cristo Jesus. Ele nos deu a sua paz. E ele diz depois que no mundo a gente tem aflição, mas que a gente deve ter bom ânimo nele, porque ele venceu o mundo, amém? Longanimidade, nós falamos sobre longanimidade aqui, falamos que longanimidade é aquele ânimo constante, alongado, é a capacidade de se manter animado diante de pessoas ou de circunstâncias. Você precisa de longanimidade para ter perseverança, para continuar animado, confiando. Longanimidade fala de paciência, mas não é de uma paciência que só suporta as coisas porque não tem outro jeito. Não, eu estou aqui na fila do banco e eu tenho que ter paciência, porque eu preciso esperar para pagar minhas contas. Então eu fico ali esperando, mas eu estou reclamando, eu estou murmurando, eu estou chateado. Não, isso não é longanimidade, nem paciência segundo Deus. A paciência ou a longanimidade segundo Deus é você esperar confiadamente, animado, porque você sabe qual é o resultado final. Amém? Isso é longanimidade. Manter-se animado, confiando no Senhor. E até diante de outras circunstâncias ou de pessoas que você está corrigindo ou ensinando. Corrigir e ensinar, confiando que ela vai mudar, que aquela situação vai mudar, que a pessoa vai ouvir. Amém? Benignidade fala de gentileza ou amabilidade em algumas versões. É a capacidade de ser gentil, mesmo quando a pessoa foi rude com você.
Amados, esses são frutos do Espírito. Você é capaz de frutificar por causa da natureza que você carrega, por causa do amor que foi derramado em seu coração. A benignidade é o amor de Deus que foi derramado em seu coração, sendo gentil com as pessoas. Bondade é atender a necessidade, ser bom. Deus é bom. Com justos e injustos, Ele é bom por causa da sua natureza. Nós falamos em uma dessas aulas que o cristão maduro precisa aprender a reagir diante das circunstâncias ou de pessoas, não dependendo do que ela fez conosco, mas por causa da natureza que nós carregamos. Então, se alguém me xinga, eu não vou xingar de volta. Porque ainda que a pessoa tenha me dado mal, eu não vou devolver o mal por mal. Mas a Bíblia manda a gente vencer o mal com o bem. Amém? Manda a gente orar pelos que nos perseguem, abençoar os que nos caluniam. Bondade, fé ou fidelidade, em muitas versões, nós vimos semana passada, fala da capacidade de ser confiável. Nós terminamos nesse texto e eu prometi que ia começar hoje nesse tema também, para finalizar. Fidelidade é você ser confiável na presença ou na ausência, no pouco ou no muito. Na verdade, nós falamos aqui que a nossa fidelidade é provada na ausência e no pouco. Nós vemos textos da palavra de Deus que mostram que o Senhor prova a nossa fidelidade na ausência. É fácil ser fiel na presença da pessoa que você deve fidelidade, mas ser fiel é ser fiel na ausência dela. A Bíblia diz que nós temos que ser fiéis no pouco para que o Senhor nos coloque no muito. Amém? E eu quero ler com vocês os versículos que eu deixei no final da aula passada. Eu quero ler Provérbios 25, 13, que fala de fidelidade. E Provérbios 25, 19, nós vamos começar daqui esta manhã. 25:13 diz: como frescor de neve no tempo da ceifa, assim é o mensageiro fiel para com os que o enviam, porque refrigera a alma dos seus senhores. E Provérbios 25:19 diz: como dente quebrado e pé sem firmeza, assim é a confiança no desleal no tempo da angústia. Amados, fidelidade é um caráter cristão. O seu Deus é fiel, o seu Pai é fiel, e você é chamado a andar em fidelidade. Alguém de confiança, alguém que as pessoas podem ter confiança no que Ele diz, confiança no que Ele faz. É uma pessoa verdadeira, uma pessoa fiel. A Bíblia diz que o infiel é como um dente quebrado ou um pé sem firmeza. O que acontece com um dente quebrado ou um pé sem firmeza? Quando você quer usar dele, você acaba se machucando, não é verdade? Um dente quebrado, coma com dente quebrado, você vai se cortar, não é verdade? Um pé sem firmeza, você não anda, você não corre. Assim é o infiel, assim é o desleal. Mas nós somos chamados para sermos fiéis, amém? No pouco, para sermos fiéis no muito, e na ausência, e sermos fiéis na presença, amém? Podemos avançar? Próximo fruto é mansidão. Abra, por favor, em Tiago, capítulo 1, verso 21. Tiago 1, 21. Diga: mansidão. Mansidão não é timidez, não é vergonha e não é fraqueza. Mansidão é um caráter, uma característica do caráter cristão, do caráter de Deus, de Jesus, e não é fraqueza, não é timidez e não é vergonha. O que é mansidão? Jesus foi manso. Mansidão é uma atitude de coração que se sujeita a Deus e a quem Ele envia a nós, sem disputa ou resistência. Diga comigo: mansidão é uma atitude do coração que se sujeita a Deus, ou ao que Ele envia, ou a quem envia. Ou seja, eu me sujeito à palavra, eu me sujeito à liderança. Mansidão se sujeita a Deus ou a quem Deus envia, sem disputa, sem ficar disputando razão com Deus e sem resistência. Então, mansidão é diferente até de obediência, porque eu posso obedecer sem mansidão.
Se alguém que é autoridade sobre mim me pede para fazer alguma coisa, eu posso fazer sem mansidão, porque mansidão é atitude de coração. Mansidão é uma atitude de coração que se sujeita a Deus e às suas autoridades ou à sua palavra. Amém? Tiago 1:21 diz assim: pelo que, rejeitando toda a imundícia e acúmulo de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode ou é poderosa para salvar a vossa alma. Mansidão é o modo de receber a palavra para a gente ter resultados. Amado, se a gente não aprender a andar nesse fruto, se a gente não aprender a desenvolver esse fruto, você não vai ter resultados na sua vida cristã. Você vai vir para o culto, você vai sair do culto, você vai vir para o culto, você vai sair do culto, sua vida não vai mudar. Porque sem mansidão, a palavra não consegue se arraigar, descer para o nosso coração. Eu tenho outra versão aqui desse texto que diz assim, a versão de Moffat: tire toda a maldade que é suja e desagradável e faça um solo de modéstia ou mansidão. Seja humilde para com a palavra, para que vai criar raízes por dentro com poder para salvar a sua alma. Para você mudar, para você ter transformação na sua vida cristã, é necessário ouvir a palavra com mansidão, com uma atitude correta no coração. Toda vez que eu escuto a palavra e a palavra encontra em mim uma disputa. O que é uma disputa? Eu disputando com a palavra. Não, mas se, não, mas não é bem assim. Não, mas comigo é diferente. Comigo eu tenho uma justificativa. Ou quando eu ouço a palavra com resistência à palavra, a palavra não pode penetrar, se enraizar dentro de mim, e eu não vou ter mudança, não vou ter salvação na minha alma. Minhas emoções não vão ser mudadas, meu temperamento não vai ser mudado, minha razão não vai ser mudada, meus sentimentos não vão ser mudados. Eu vou permanecer o mesmo, agindo do mesmo jeito, falando do mesmo jeito, sem mudança, sem transformação, porque eu não aprendi a receber com mansidão. É necessário mansidão para haver transformação. A Bíblia diz que você recebe com mansidão a palavra, ela é enxertada, ela é enraizada em você, e aí ela transforma ou salva, que é cura, liberta, transforma, preserva a sua alma. E nós sabemos que nós somos tridimensionais, nós somos um espírito, temos uma alma e habitamos em um corpo. Seu espírito é salvo em Cristo Jesus. A sua alma tem que ser salva pela palavra, pela renovação da sua mente. É necessário mansidão, irmãos. E isso não é o pastor que faz. Pode ser o melhor pregador. Depende do seu coração. Da forma que o seu coração se dispõe diante da palavra. Diga assim: depende de mim. Abra, por favor, em Mateus capítulo 11. Mateus capítulo 11. Você já prestou atenção em Judas, o Iscariotes, o que traiu Jesus? Jesus chamou 12, dentre os 12 estava Judas. Judas passou ali 3 anos e meio ouvindo a mesma palavra que os outros, mas ele não deixou a palavra penetrar dentro dele. Ele entrou ladrão e saiu ladrão. Mas foi Jesus que pregou para ele. Ele andou com Jesus. Então o problema não é a palavra que a gente recebe, irmão. Se nós estamos debaixo da palavra de Deus, e aqui nessa igreja você está debaixo da palavra de Deus, a questão é como você recebe a palavra que é ministrada a você. A questão é essa. E vê que Jesus não enxotou Judas do bando de, não, você vai me trair. Não, pelo contrário, ele continuou investindo em Judas ao ponto de entregar a tesouraria na mão de Judas, com expectativa de que ele mudasse, com expectativa de que ele se arrependesse. Sabe, irmãos, que Jesus, ele não é dissimulador, ele não faz de conta, ele não finge. Quando Jesus dá um beijo, deixa Judas beijar e pergunta: aqui veio o amigo. Ele estava dando uma chance a Judas de se posicionar como amigo dele.
E Judas de novo rejeita essa chance, porque a Bíblia diz que Satanás já tinha entrado nele, e ele cogitava, ele pensava como o diabo pensa. A Bíblia diz que nós temos a mente de Cristo, e a palavra vem para nós, para que a gente pense como Deus pensa. Judas estava ali, irmãos, ouvindo a mensagem, ouvindo a palavra, 3 anos e meio, não tinha melhor pregador do que aquele, Jesus ministrando para ele. Mas ele, no final dos 3 anos e meio, Jesus disse: você cogita das coisas do diabo, não das de Deus. Você pensa como Satanás pensa. Por quê? Porque ele ainda pensava como Satanás pensava. Porque o diabo pode entrar dentro dele. Porque hora nenhuma a palavra entrou. Não havia mansidão para receber a palavra, e a palavra fazer raiz dentro da pessoa e mudar a alma da pessoa, trazer salvação. Nós temos que saber como recebemos a palavra. Amém? A decisão é minha, a decisão é sua. O resultado também vai ser seu ou meu. Amém. Mateus 11, 28 a 30 diz assim. Eu vou abrir aqui também. Só um momento, deixa eu achar. A Bíblia digital aqui, eu gosto dessa versão. Mateus 11, 28 a 30, diz assim: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. A gente conhece esse texto, a gente repete esse texto: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Agora, qual é o modo que Jesus alivia a gente, amada? Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso. Jesus era manso. É o nosso grande exemplo de mansidão, é Jesus. E olhando para ele, você vê que mansidão não é vergonha, mansidão não é fraqueza. Quando Jesus precisava ser duro, ele era. Ser firme, ele era. Mas amando as pessoas. Quando ele precisava corrigir, ele corrigia. Quando ele precisava derrubar as mesas, ele derrubava. Mas ele era o exemplo máximo de mansidão. Ele se sujeitou ao Pai o tempo todo, até a morte de cruz, por causa de mim, por causa de você. E a Bíblia diz que o modo pelo qual ele tira as nossas cargas, ele tira o peso da nossa vida, ele traz alívio para nós, é quando a gente troca o jugo, irmãos. Ele diz: tome o meu jugo e aprenda de mim. Agora você sabe o que é jugo? Jugo é aquela canga que é posta sobre os bois, eu ia falar cavalos, sobre os bois, para carregar alguma coisa, alguma carga. E jugo, irmãos, é usado normalmente em 2 bois. Os 2 bois usam o mesmo jugo, correto, vaqueiro? Muito obrigado. Os 2 bois usam o mesmo jugo. Então quando Jesus disse: tomai sobre vós o meu jugo, ele está dizendo o quê? Que ele está de um lado e você está do outro. É o jugo dele que a gente se coloca debaixo. A gente deixa o nosso jugo e se sujeita ao jugo dele. Precisa ter o que para isso? Mansidão. Se sujeitar para andar com ele. Ele disse: não dá para andar se não tiver em acordo. Andarão 2 juntos se não houver entre eles acordo. É necessário que eu concorde com Deus, que eu diga: sim, Senhor, ainda que eu não entenda, é a tua palavra, eu me sujeito a ela. Sim, Senhor, a tua palavra é a verdade, eu me submeto a ela. Eu tomo o seu jugo e vou, a partir de agora, aprender a andar com o Senhor. O boi mais forte tem que dar o ritmo, né? Não, só que o outro fica pesando. Se tá certo ou tá errado? Só estou imaginando, irmão. Nunca vi, mas imagine 2 bois. 2 no mesmo jugo. Por isso que a Bíblia diz que a gente, quando se associar, tem que ter cuidado para não se associar com jugo desigual. Porque se você é o boi mais forte, você vai dar o ritmo. E o outro vai pesar para você caminhar. Não é verdade? Mas Jesus disse que ele também tem um jugo. E o jugo, irmãos, fala de propósito, fala de direção. O jugo vem para dar uma direção para o boi e para ele carregar algum tipo de carga, para ele levar alguma coisa. E Jesus diz: eu tenho o meu jugo.
Então tome o meu jugo e aprenda comigo. E aí ele vai dizer: eu vou carregar a carga com você. Não é verdade? Não, os dois que carregam. Jesus vai carregar com a gente, mas a gente tem que tomar o jugo, se sujeitar a Ele e aprender dele e ser manso para isso. Para dizer: Senhor, eu lanço fora os meus achismos. Senhor, eu entrego a Ti os meus projetos, eu entrego a Ti os meus sonhos. Eu vou tomar o Seu jugo. O que a Tua palavra diz, eu vou me sujeitar a ela, eu vou obedecer a ela. Amados, a Bíblia diz muita coisa para nós. Por exemplo, a Bíblia diz que a gente precisa congregar. É mandamento. Perdoar é mandamento. Buscar o Senhor é mandamento. Amar. A Bíblia diz muita coisa para a gente. E para a gente tirar a carga, tem tanto crente pesado, sobrecarregado, a vida é tão difícil. Irmão, é porque você está carregando do seu jeito. Deixe esse jugo aí e pegue o jugo de Jesus. E ele diz que ele é manso e humilde. E achareis o quê? Descanso. Até no trabalho que a gente tem com Deus há descanso. Porque, irmão, quando fala de jugo, fala de uma carga. Você vai continuar passando por desafios, e vai continuar vivendo essa vida, e essa vida tem pressão. Mas se você está com Ele, sujeita a Ele, debaixo da palavra dEle, andando nos passos dEle, debaixo da direção dEle, a Bíblia diz que você vai ter descanso. Por quê? Por quê? Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Abra por favor em Tiago, capítulo 3. Verso 13. Diga assim: a decisão é minha. Eu não sei você, mas já tem um tempo que eu decidi. Eu prefiro estar debaixo do jugo do Senhor. Amém? Então, mansidão diante de Jesus ou diante da palavra é fruto do Espírito. Mas mansidão diante das pessoas também é. E nós vamos ver agora como manifestar a mansidão nos relacionamentos com as pessoas. Tiago 3,13 diz assim: quem entre vós é sábio e inteligente? Eu gosto desse texto. Mostre em mansidão de sabedoria, mediante condigno proceder as suas obras. O que é que a Bíblia está dizendo? Você acha que sabe o que fazer? Você acha que sabe a solução? Você acha que sabe no que o outro irmão está errando? Então manifeste isso em mansidão. Quando você for corrigir, corrija em mansidão de sabedoria. Quando você for falar, fale em mansidão. Está em casa, tem que corrigir, tem que falar alguma coisa. Você está vendo que o marido está errando, não é por ali. Vá com mansidão. Vá com mansidão de sabedoria. Se você é sábio e inteligente, você sabe o caminho, sabe o que fazer. Quando você for falar com a pessoa, vá em mansidão e em sabedoria. Você vai ter um resultado bom, amados, nisso. Amém? Vá para Efésios 4, 1 e 2, por favor. A Bíblia diz assim: rogo-vos, pois eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Mas o fruto do Espírito é nas nossas vidas, para a gente manifestar no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, na nossa família, no nosso trabalho, com as pessoas que a gente convive. E a Bíblia diz que a gente deve se portar. A gente é chamado para andar diante das pessoas com humildade, com mansidão, com longanimidade, que é aquele ânimo longo, paciente, suportando uns aos outros em amor, dando o suporte para outra pessoa em amor. Amém? Gálatas 6, 1, por favor. Irmão, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi-o com espírito de brandura e guarda-te para que não sejas também tentado. Diga, isso é prático.
Isso é prático. Talvez os adolescentes que estão aqui, que não tenham que lidar com isso muito, mas eu acredito que todos os outros precisam corrigir. E toda vez que você for corrigir, corrija com brandura. Amém, irmãos? 2 Timóteo 2, 24 e 25 diz assim: ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim deve ser brando para com todos, apto para instruir, paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa de que Deus lhes conceda não só o arrependimento, para conhecerem plenamente a verdade. Amados, quando você disciplina seus filhos em casa, você usa de mansidão, de paciência e de longanimidade, porque ter expectativa que Deus lhe conceda o arrependimento é longanimidade. Você corrigir a criança pela 10ª vez, acreditando que dessa vez ela vai aprender, é longanimidade. A gente tem que usar nos nossos relacionamentos, irmãos. E você que é jovem, deixa eu dar um parênteses aqui, vocês deviam aprender a corrigir, sabia? Ao invés de passar a mão em quem está errado, só para não magoar. Esse tipo de amor não é o amor de Deus, não, é conveniência. É egoísmo. O amor corrige. Então, se você ama o seu amigo, aprenda a corrigir o seu amigo em amor, com longanimidade e com mansidão. Amém? Salmos 25, 9. A gente está terminando esse tema de mansidão. 25, 9. Diz o quê? Deixa eu abrir aqui. Salmos 25, 9. Só um momentinho, eu prefiro ler aqui. Guia os humildes na justiça e ensina aos mansos o seu caminho. Você pode ler esse versículo para mim? Guiará os mansos retamente e aos mansos ensinará o seu caminho. Vou voltar de novo, irmãos, a essa verdade que é repetida na Bíblia de várias formas, em vários versículos diferentes. Você quer ter uma vida feliz? Quer ter dias felizes nessa terra? Tem que aprender a ser manso diante da palavra. O rebelde não é guiado. Diga comigo, o rebelde não é guiado. O manso é guiado. O manso é guiado. Ao manso o Senhor ensina o seu caminho. O rebelde não é guiado. E não está em Deus a decisão. Mansidão é uma posição do nosso coração. Não está em Deus a decisão de quem vai concretizar, quem vai chegar lá, de quem vai viver dias de paz, de quem vai viver dias felizes nessa terra, não. Deus deseja que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Mas a decisão está no nosso coração, no meu coração, no seu coração. Se vai ser manso diante dele, Senhor, é isso que o Senhor quer. Amém, é isso que eu farei. E ele vai ensinar para mim o seu caminho. Irmãos, nós temos dito aqui, Deus tem um caminho no meio da tormenta, Deus tem um caminho no meio do mar. Problema nunca foi dificuldade para Deus. Montanha nunca foi dificuldade para Deus. Mar vermelho nunca foi dificuldade para Deus. Deserto nunca foi dificuldade para Deus. Qual é o problema? Porque os crentes não crescem, porque não avançam, porque não prosperam, porque não saem do deserto, porque não tiram a montanha da frente, porque não passam o mar. Qual é o problema? Não conhecem, não são guiados no caminho de Deus, porque não são mansos. Só o manso, ao manso ele vai ensinar o seu caminho. Ao manso ele vai dizer, como disse a Moisés. Sabia que Moisés foi o homem mais manso do tempo dele? Foi a Moisés que Deus disse: agora pega o cajado, toque no mar, esse é o caminho para você passar por esse mar. É o manso que ouve a instrução e segue, irmãos. O rebelde não consegue ser guiado.
A decisão é do nosso coração. A oportunidade é dada a todos nós. Mas eu decido, Senhor, eu serei manso. E quando eu não quiser, não importa o que eu quero, a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Jesus, o Filho de Deus, uma vez disse: não seja feita a minha vontade, mas a tua, Senhor. E o resultado foi glória. Ele está assentado no alto sublime trono. A ele foi dado o nome que está sobre todo nome. Ele reina sobre todos, no céu, na terra, embaixo da terra. Porque ele era manso, irmãos. A gente pode falar bonito, a gente pode fazer pose, a gente pode levantar a mão, a gente pode fazer o que quiser, mas se nosso coração não for manso diante de Deus e da palavra, Deus não tem como nos guiar. Se diante de cada instrução que a Bíblia trouxer, a gente tiver uma resposta ou um sim, rebater, discutir, a gente não tem como ser guiado. Diga: o manso será guiado pelo caminho. Amém. Diga assim: eu sou manso. Diga: eu sou manso. Eu decido ser manso diante de Deus e da sua palavra. Aleluia. Glória a Deus. O último fruto: domínio próprio. Domínio próprio é controle de si mesmo, também traduzido como temperança ou moderação. Diga: domínio próprio é controle de si mesmo. Você controla a boca, controla os pensamentos. Quem é responsável por controlar seus pensamentos? É Deus, é? É você. Quem é responsável por controlar a sua boca? É você. Quem diz onde seus pés vão andar, ou que sua mão vai pegar, ou que o seu olho vai ver? É você. Quem diz o quanto de comida você vai comer? É você. Domínio próprio é controle de si mesmo. Amados, é muito bom falar de poder, de reteté, de glória, de plá, né? Mas Jesus nos chama a sermos imitadores dele, de manifestarmos o caráter dele. Fruto do Espírito fala de caráter. Fala de manifestar a natureza de Deus. Fala de ser a Bíblia que as pessoas vão ler. E domínio próprio é controle de si mesmo. E quando alguém vem fofocar, falar mal de alguém para você, quem diz não àquela conversa? É você. Abre, por favor, em Provérbios 16, 32. Diz assim: melhor é o longânimo do que o herói da guerra, e o que domina o seu espírito do que toma uma cidade. Do que o que toma uma cidade. A Bíblia fala de heróis aqui, né? Diga glória a Deus. Me ajudar a pregar essa manhã. Tá doendo aí porque tá consertando as coisas. A Bíblia fala de heróis. Mas diz que o longânimo, aquele que é capaz de permanecer se animado, é melhor do que um herói de guerra. Sabe por quê? Porque tem gente que vence uma batalha e no dia seguinte já... Tem gente que é assim, é uma montanha russa, olha. Ele venceu uma batalha aqui, mas no dia seguinte enfrenta uma adversidade, já quer morrer. Deus não te chamou para isso, irmão. Deus te chamou para ter um ânimo longo. Continuar animado, porque Ele cuida de você. E o próximo versículo, a próxima parte do versículo diz: o que domina o seu espírito, o que se controla, é melhor do que o que toma uma cidade. Tem muita gente com esse probleminha. Sabe, domínio próprio. Quando eu estava estudando esse texto, essa madrugada, eu lembrei de Naamã. Naamã era assim, era um herói de guerra lá fora, mas era cheio de lepra. Só que a lepra era coberta pela armadura. Então só sabia quem ele era de verdade quem estava dentro de casa com ele. Tem muito crente assim. Não se controla, não controla a sua linguagem.
Se ficar nervoso, fala bobagem, ofende. Se for acuado, ataca. Se for questionado, ele fala coisas horríveis. Não tem domínio de si mesmo. Deus nos chamou para nos dominar, irmãos. Não é para as emoções nos dominarem, a tentação nos dominar, ou o pecado nos dominar, não. Nós temos o Espírito Santo dentro de nós. O pecado não tem domínio mais sobre nós. O diabo já está derrotado debaixo dos pés da igreja. Agora você domina as suas emoções. Domina a sua boquinha santa, para não falar besteira. Domina os seus olhos. Davi disse: eu não porei coisa imunda diante dos meus olhos. Ei, é você que escolhe se assiste ou não assiste, se acessa ou não acessa, se olha ou se não olha. É você que decide. Não pôr coisa imunda diante de você. Não ver pornografia. Não ver certos filmes indecentes. Não ouvir certas conversas. Domínio próprio. É melhor ter domínio do que ser alguém que conquista uma cidade. Porque o conquistador da cidade conquista a cidade, mas não conquistou nem a sua própria boca, não domina nem a sua própria língua, não domina nem o seu próprio corpo. Só domina lá fora, não domina por dentro. Deus te chamou para dominar, amém? Para controlar a si mesmo. Em 1 Coríntios 9... Não, eu vou 1 Coríntios 6 primeiro. 1 Coríntios 6, 12 a 14. Todas as coisas, 1 Coríntios 6, 12 a 14. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Quem não se deixa dominar? Eu não me deixarei dominar. Eu sou responsável por não me deixar dominar por nenhuma delas. Aí porque o pastor vai ver? Não, porque não me convém. Tem coisas que não convêm aos santos. Tem lugar que não é pra gente, irmão. Tem coisa que não é pra gente ver. Não convém, não partilha da mesma natureza. Não combina. Vou falar uma coisa agora. Eu não sei se vai dar spoiler, né? Quando falar de um filme. Tem problema aqui para algum de eu falar do filme Toy Story? Algum? Não, posso falar, né? Eu fui ver o filme Toy Story 4 com minha filha. E o filme trata de um garfinho, de um brinquedinho que é feito do lixo. Ele é tirado de coisas do lixo, de reciclagem, e é feito garfinho na escola. E a criancinha ama aquele brinquedinho novo. Só que o brinquedinho toma vida, né? Que é a historinha. E ele quer voltar para o lixo toda hora. E o filme todo gira em torno disso. Que ele não consegue entender que não é mais lixo, agora ele é brinquedo. Tem muito crente que não entende, irmãos, que não pactua mais daquela natureza. Vocês estão entendendo? O tempo todo, quando vocês forem ver na televisão ou verem algum treino, o tempo todo o brinquedinho feito do lixo quer voltar para o lixo. Por quê? Porque a natureza dele é lixo. Ele estava certo. Eu sou lixo. Eu tenho conforto no lixo. Ele diz isso no filme. E os outros brinquedos, criados como brinquedos, tentam dizer a ele: você não é mais lixo não, você agora é brinquedo, ela fez você para brincar. E tem muito crente, irmão, que não entende que tem coisa que não convém a ele mais. Não convém a você, como santo. Não é porque o pastor não deixa, a igreja não deixa, não tem uma lei, uma cartilha. Mas o Espírito que habita em você vai te guiar para as coisas que não te convém fazer. Não te convém ver, não te convém tocar, não te convém ir, não te convém estar naquela amizade, não te convém estar naquela roda de conversa. E é você que não se deixa dominar por nenhuma delas. Amém? 1 Coríntios 9, 24 a 27 diz assim: não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm. 1 Coríntios 9, 24 a 27. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio. Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina.
Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta. Assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Ele toma a figura do atleta e ele diz assim: olha, todo atleta, você não sabe, não tem consciência de que todo atleta se domina em tudo? Que você só vê aquela parte da corrida, ou você só vê o pódio, você só vê o jogo de futebol, você só vê a bola entrando no gol, mas a verdade da vida deles é que eles têm hora de acordar, têm hora de dormir, eles não comem o que querem comer, nem ficam com a família a hora que querem ficar. Tem um atleta ali balançando a cabeça, que é verdade. Porque o atleta em tudo se domina. Mas por que ele se domina? Porque ele tem um objetivo, ele tem um alvo, ele tem uma coroa, ele tem um troféu, uma medalha que ele busca. Amados, ninguém pense que vai ter vitória nessa vida se não se dominar, não. Você é jovem, eu fui jovem um dia, eu resolvi que eu queria um bom casamento. Eu decidi, eu não vou sofrer no meu casamento, eu vou ter um bom casamento. Eu não vou sofrer como eu vi pessoas sofrendo da família. Não vai ser assim. Eu terei um bom casamento. Eu tenho gente da minha família aqui que pode dar testemunho das coisas que viu e ouviu, que eu em parte vi e ouvi. E eu disse, eu não quero isso para mim. Prefiro ficar solteira do que casar e sofrer. Eu dizia a Deus. E com 15 anos eu comecei a orar por um marido que eu pudesse fazer feliz, que amasse mais o Senhor do que a mim. Eu queria ser feliz. Sabe o que aconteceu? Eu tive que me dominar. Porque teve propostas antes desse homem bonito que está aqui na sua frente. Levantou a mão. Intenções de outros e minhas que não eram melhor. Eu tive que me dominar. E aí eu comecei a namorar, mas eu queria um bom casamento, eu não queria um bom namoro, irmão. Sabe o que eu tive que fazer no namoro para ter um bom casamento? Diga aí. Me dominar. Ou você acha que dois crentes namorando, se não se dominar, não cai? Cai, irmão, peca, avança, alinha, erra. A gente teve que se dominar. Colocar fronteiras, limites exatos no nosso relacionamento. Claros. E depois que eu casei, para eu ter um bom casamento, para ele ter um bom casamento, você não acha que a gente tem que se dominar, não? Tem que se dominar, irmão. E as propostas? E as pessoas aí fora? E as tentações? Tem que se dominar. Mas graças a Deus, porque a gente tem um bom casamento. Agora, se eu não me domino, eu vou dizer que a responsabilidade é de Deus? Não. Não é dele, irmão. Eu tenho que me dominar. Para um resultado, para um prêmio, eu tenho que me dominar, porque o atleta em tudo se domina. A gente tem que saber o que a gente quer da nossa vida. Qual é o nosso alvo? Eu tenho um ministério, oh glória, eu tenho um ministério. Eu recebi uma palavra de profecia, eu tenho um ministério na palavra. Então trate de estudar, mas estude muito. Procure saber com o seu pastor quem você deve ouvir, quem você não deve ouvir, os livros que você deve ler, os que você não deve ler, e estude, porque se você tem um objetivo, você precisa se dedicar a ele, e vai ter que se dominar, vai ter que desligar a televisão, vai ter que sair da internet, vai ter que sair do YouTube, vai ter que parar de abrir o WhatsApp, porque senão não tem tempo, irmãos, para estudar a Bíblia. Porque eu tenho um alvo, eu tenho um objetivo. Eu quero ser um cristão de verdade, Vanessa. Eu quero servir a Deus, eu quero agradá-lo. Então trate de se dominar. Separe um tempo para o Senhor. Rejeite as coisas que você sabe que não agradam a Deus. Escolha bem as suas influências. Escolha bem as pessoas que você vai seguir, que você vai admirar, que você vai seguir os passos. Olhe os resultados e ande a sua carreira como quem sabe para onde vai. Porque senão, meus queridos, o seu destino não vai ser diferente da pessoa do mundo, não. Não estou falando no céu ou no inferno, estou falando nessa terra.
Você vai para o céu, mas nessa terra você não desfruta das bondades, dos benefícios do Senhor. Tanto crente aí com a vida estragada, casamento estragado, finança estragada, começa a ouvir a palavra, se sujeitar a ela e se dominar naquilo que não agrada a Deus. Você vai ter bom resultado. Tem uma coroa, tem uma recompensa, tem um resultado, irmãos, nesse tipo de trabalho, de dedicação, de escolha. A Bíblia diz que eles correm por uma coroa ou um galardão aqui dessa terra, mas nós corremos por algo incorruptível. A Bíblia diz: correi de tal modo que o alcanceis. Paulo disse: assim também eu corro, não sem meta. Qual é a sua meta, crente? Qual é a sua meta? Não, irmão, a minha visão dentro de mim, eu quero ser uma profissional assim, então corra com meta. Agora coloque Deus em primeiro lugar para você ter bom resultado. Coloque Deus nessa meta. Chame Ele, se coloque debaixo do jugo dEle. Confirme diante do Senhor se é isso mesmo. Confirme a direção. Não ande sem meta. Não ande sem alvo. Como quem não sabe o que vai fazer da vida. O que é que você espera da sua vida daqui a 5 anos, irmão? Daqui a 10. Eu penso em minha vida daqui a 15. Eu vejo essa igreja aqui daqui a 5. A gente não corre sem meta. A gente não se esforça sem meta. Eu não desfiro golpes no ar. Mas eu me domino, eu esmurro o meu corpo e reduzo a escravidão, para que, tendo pregado a outro, não venha eu mesma a ser desqualificada. Eu faço tudo, irmãos, com um objetivo. Eu sei, eu tenho uma expectativa em Deus. E eu posso garantir a você, de uma pessoa que anda com Deus, não tantos, talvez, não sei se alguém aqui já anda há mais tempo. Mas quanto tempo? Eu vou te converter com 15, 19 anos. Andando com Deus, irmãos. Ele é fiel. Você nunca vai se arrepender de escolher a Deus e a sua palavra. Amém. Dê um glória aí. Aleluia. Obrigado, pastor Valdir. Aleluia. Domínio próprio. Eu vou terminar. Eu quero que você abra em Neemias. Já estamos terminando a matéria. Capítulo 2, verso 11 ao verso 17. Eu quero trazer uma figura aqui para vocês, no Antigo Testamento, que fala muito ao meu coração a respeito de caráter cristão, de restauração da alma. Neemias 2:11. Veja, eu vou contar a história para vocês. Só um momentinho. O contexto é o seguinte. A Bíblia diz que o povo de Israel, na época de Daniel, todo mundo lembra Daniel, da cova dos leões, da fornalha. O povo de Israel é levado cativo para a Babilônia. Israel é destruída, é massacrada, o templo é destruído. E eles vão para a Babilônia, e havia uma profecia que eles passariam 70 anos lá. Daniel orando, ele orava 3 vezes por dia ao Senhor. Ele percebeu, ele leu nas escrituras a profecia. A Bíblia diz que ele começa a interceder para que o povo retorne à sua terra. E a Bíblia diz que no livro de Esdras, a Bíblia conta que Esdras é levantado pelo Senhor para retornar à terra debaixo do governo de Ciro. E Ciro patrocina a construção do templo do Senhor. É reerguido o templo. Eu ouvi um estudo, eu não posso confirmar, mas foi o estudo que eu ouvi, que o templo era mais ou menos 500 metros quadrados e custou $1 bilhão. Era muito caro, e Ciro patrocinou
a reconstrução do templo, em Esdras, no livro de Esdras. Aí o templo foi levantado, mas os muros da cidade estavam em ruínas. E é aí que a gente chega no livro de Neemias. A Bíblia conta no começo do livro de Neemias, você pode ler depois, se você tiver curiosidade, que os irmãos de Neemias chegam até ele. Neemias era copeiro do rei, andava no palácio, vivia muito bem lá, confortável. E os irmãos chegam para ele, ele pensa que os irmãos trarão boas notícias, afinal de contas o templo foi reconstruído. E chegam para ele e dizem a ele que os muros e as portas de Jerusalém estão em ruínas. E Neemias se entristece com aquilo, levanta dentro dele um propósito de voltar a Jerusalém e levantar os muros e as portas da cidade. Então ele chega diante do rei um dia para servir ao rei, e ele está triste. Você vai ver isso nos primeiros capítulos de Neemias. E o rei pergunta a ele: por que você está triste? E ele diz: as portas e os muros da cidade estão caídas, é de lá que eu vim. E o rei abençoa ele, dá cartas para que ele volte a Jerusalém e levante os muros e as portas. Agora, irmão, onde é que você quer chegar? Nós sabemos que tudo no Antigo Testamento ele é tipo da realidade que nós vivemos hoje. E nós sabemos que hoje nós somos templo do Senhor. O nosso espírito foi recriado. Amém? Ele fez isso por nós, nos deu salvação. Nós temos perdão dos nossos pecados e tudo se fez novo por dentro. Mas as portas e os muros da cidade, imagine você a cidade. O templo é o seu espírito, onde habita o Espírito Santo de Deus. Mas os muros são suas emoções, é sua forma de pensar, é sua forma de agir. São as coisas que te trazem proteção nas suas emoções. Esses muros, irmãos, ficam no chão e têm que ser levantados, dependendo do tipo de estrago que o diabo fez na nossa vida. Os irmãos estão me entendendo? Dependendo de quanto tempo você ficou debaixo da mão do inimigo. Às vezes uma criança que se converteu novinha é diferente de alguém que já veio para Jesus mais tarde. Mas dependendo da ação do inimigo, os muros ficam derribados, as portas caídas. A pessoa não tem um emocional equilibrado. Já viu gente assim? Crente mesmo, irmãos. Eu já vi gente assim, crente de Deus, mas se algum problema chegasse, a pessoa se desequilibrava, parecia uma maluca, gritava, ficava preocupada, caía doente. Não tem muros, as emoções não estão saradas, a mentalidade não está renovada pela palavra. E era assim a condição de Jerusalém. O templo estava lá, a presença do Senhor estava no templo, mas ela estava sem muros. E a Bíblia nos ensina em Romanos 2 que nós temos que renovar a nossa mente, para que a gente possa experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E os muros têm essa tipologia de renovação de mente. Os irmãos estão comigo? Estão entendendo? Então, sabendo da tipologia, a gente vai agora para o texto. Vamos lá para Neemias 2:11. Neemias narrando: cheguei a Jerusalém, onde estive 3 dias. Então à noite me levantei, e uns poucos homens comigo. Não declarei a ninguém o que o meu Deus me pusera no coração para eu fazer em Jerusalém. Não havia comigo animal algum, senão o que eu montava. De noite, quando ele saiu? De noite, saí pela porta do vale, para o lado da fonte do dragão e para a porta do monturo, e contemplei os muros de Jerusalém que estavam assolados, cujas portas tinham sido consumidas pelo fogo. Passei à porta da fonte e ao açude do rei, mas não havia lugar por onde passasse o animal que eu montava. Subi à noite pelo ribeiro e contemplei ainda os muros. Voltei e entrei pela porta do vale e tornei à casa. Não sabiam os magistrados aonde eu fora, nem o que fazia, pois até aqui não havia eu declarado coisa alguma, nem aos judeus, nem aos sacerdotes, nem aos nobres, nem aos magistrados, nem aos mais que faziam a obra. Então lhes disse: estáis vendo a miséria em que estamos?
Jerusalém assolada e as suas portas queimadas. Vinde, pois, reedifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser opróbrio. Amados, a palavra que eu quero trazer para vocês nesse texto, finalizando esse tema, fruto do Espírito, é que a gente não pode ignorar as áreas da nossa vida, da nossa alma, que precisam ser restauradas. Neemias se levanta de noite. Tem crente que quanto mais escuro fica, mais ele se encolhe. Quanto mais escuro está ao redor, quanto mais trevas ele tem que enfrentar, mais ele se enterra na terra. Mas você foi chamado para brilhar, irmãos. Você foi chamado para destruir as obras do diabo. Você foi chamado para prevalecer. Você não foi chamado para se esconder do problema. Os crentes costumam muitas vezes chamar de fé o que é negação da realidade. Quer ver uma coisa? Está doente, vamos para o médico. Não, porque eu estou curado. Você não quer deixar de ir para o médico, não é porque está curado, não é porque tem medo do que o médico vai dizer. Muitas vezes não é fé, é negação. Porque se você crê, você avança. Se você crê, você continua. Você vai lá, enfrenta o problema. Isso é fé. Se o gigante está lá, irmão, não adianta Davi dizer: não vou nem lá, porque eu não vou ver, não é comigo. Eu não enfrento, está tudo bem. Não resolve o problema. Então os nossos problemas têm que ser encarados de frente, têm que ser resolvidos. A pessoa tem problema com pornografia. 1, 2, 3, 4, 5 anos na igreja. Não chama um pastor para discipular, não conversa, não fala nada. Ali com problema, vai casar, vai ter problema no casamento. Não faz nada, bota a cabeça embaixo da terra. Neemias se levanta de noite. É no período de maior trevas da sua vida que o Senhor vai brilhar a luz dele mesmo, irmão. É nessa hora que a gente se levanta, porque nós somos luz para mudar aquela circunstância. Neemias se levanta e ele começa a andar ao redor do muro e vê a real situação. A real situação é essa. A real situação é essa. Eu não estou me escondendo. A pessoa está magoada. Eu já vi muito isso. Está magoado. Está magoado. Irmão, perdoe. Não, já perdoei. Tenho nada contra o irmão. Perdoei. Não perdoou. Não, eu só não concordo, eu só estou frustrado com ele. Mentira! O nome disso não é frustração, o nome disso é mágoa, é ressentimento. Não é frustração, não. Não mude o nome, não. Às vezes é mais fácil o incrédulo que vem e chega e fala a verdade: eu estou perdido, minha vida está acabada, estou destruído. Do que o crente que vem às vezes, irmão, com meias palavras, encobrindo a verdade, tentando trazer palavras, espiritualizar tudo, sabe? Espiritualizar as coisas, quando na verdade a pessoa está magoada, está ressentida, está odiando, e precisa confrontar aquele tipo de sentimento com a palavra, rejeitar aquilo, avançar contra aquele inimigo e vencer, resolver o problema. Irmão, vai lá. Isso é comum também. Irmão, você sabe que Deus te ama. Não, eu sei que Deus me ama, porque Deus amou o mundo de tal maneira. O primeiro problema, a primeira coisa que você pensa é: Deus me abandonou. Então você não sabe que Deus te ama. Você não tem isso ainda aqui dentro do seu coração. É um muro derribado nas suas emoções. Não está de pé. Você está desprotegido naquela área. Os irmãos estão me entendendo? Então a primeira coisa é enfrentar, irmãos, o problema. Enfrente o problema. E como é que eu reconstruo o muro? O material é a palavra de Deus. Mas veja, não é a palavra aqui não, é a palavra aqui. No seu coração, não é na sua mente não. E como é que eu sei, Vanessa, que já desceu para o meu coração?
Quando é a primeira coisa que vem, quando você é confrontado. Enquanto não é, você tem que reafirmar a palavra na sua vida, repetir, falar alto, falar baixo, falar para a circunstância. Deus disse a Josué: medite na palavra, fale a palavra, pratique a palavra, e você vai fazer prosperar o seu caminho. Você vai ser bem sucedido. Você mesmo fará o seu próprio caminho prosperar. Porque o que Deus nos deu é a palavra, irmãos. É o material para a gente levantar os nossos muros. É a palavra. O resto a gente faz. Se você for olhar o livro de Neemias, eles foram para o trabalho duro. Pegar na enxada. Pegar Neemias não era construtor, não. Ele era o quê? Copeiro. Mas tinha um trabalho para ser feito. E tinha que ser feito. Ele tinha que levantar os muros. Amados, não é porque eu cheguei lá, não cheguei ainda não. Mas Paulo disse, eu digo essa manhã, e você deve dizer: uma coisa eu faço, eu prossigo para o que está diante de mim. Eu não vou fingir que não está lá. Eu não vou fingir que eu não tenho um problema. Eu vou confrontar o meu problema. Eu vou apresentar o meu problema a Deus. Eu vou apresentar Deus e a palavra ao meu problema. E eu vou decidir dentro de mim. Até hoje eu reagi a isso segundo esse muro derribado. Mas eu levanto agora um muro na minha alma contra esse ataque, contra essa situação do diabo. E eu vou reagir agora segundo a palavra de Deus. É uma decisão. E escorreguei, eu reafirmo de novo a palavra na minha vida. Eu vou reagir segundo a palavra de Deus, até que o muro esteja levantado, já seja fácil, normal, natural para você. Então você vai olhar para outra parte do muro da sua vida e vai começar de novo o trabalho. Os irmãos estão me entendendo? Que a gente não para esse trabalho de renovação da mente. A gente não para. Muita gente se acha incapaz. Eu já me achei muito incapaz. Muita gente se acha que não pode. Eu já achei muito isso de mim. Muito. Já fugi muitas vezes. Mas um dia eu precisei enfrentar com a palavra. E o Espírito, aquela área na minha vida que estava derribada, o muro que estava destruído. Eu precisei falar a palavra para aquelas circunstâncias. E quantas vezes eu tive que dizer: Senhor, Tu estás comigo. Senhor, eu confio em Ti. Senhor, o Senhor vai comigo. Senhor, eu confio na Tua unção. Senhor, eu confio no Teu Espírito. Porque eu mesma não conseguia ir, avançar e fazer. Amados, o medo não pode parar você. Muitas vezes a gente está paralisado. Não é porque está descansando em Deus, não. É porque está com medo de avançar mesmo. De enfrentar o problema. Enfrente. Porque Deus te deu habilidade para vencer. Vamos ver mais um pouquinho em Neemias, capítulo 4. Verso 1 a 3. Eu separei algumas coisinhas do livro para a gente meditar. Temos 10 minutinhos. Tendo Sambalate ouvido, Sambalate era um inimigo de Neemias, do povo de Israel. Ouvido que edificávamos o muro, ardeu em ira e se indignou muito. Escarneceu dos judeus. Então falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria e disse: que fazem estes fracos judeus? Permitir-se-lhes isso? Sacrificarão, darão cabo da obra num só dia, renascerão acaso dos montões de pó, as pedras que foram queimadas? O que eles estavam dizendo? Verso 3, vou continuar. Estava com ele Tobias, o amonita, e disse: ainda que edifiquem, vindo uma raposa, derribará o seu muro de pedra. Amados, o que é que ele estava fazendo aqui? O que é que o inimigo estava fazendo? O mesmo que faz contra nós. Tentando atingir. Tentando dizer para a gente que a gente não vai conseguir.
que sempre foi assim mesmo, que nunca mudou, que sempre foi desse jeito. Se acostume, aceite. Você é assim mesmo, você não tem capacidade, não vai dar certo, você não vai conseguir passar, você não vai conseguir entrar, você não vai conseguir vencer. Você é fraco. Que fazem estes fracos judeus? Você é fraca. Você é fraco, você não vai dar conta não. Você está achando que vai conseguir levantar? Você está achando que vai conseguir mudar? Você está achando que vai conseguir vencer? Você é desqualificado, é o que ele está dizendo. O seu trabalho é derrubado por uma raposa. Você é desqualificado para isso. Satanás sempre vai tentar atingir a nossa identidade, irmãos. Sempre vai tentar dizer que a gente não pode, que a gente não consegue, que não é para a gente. Eles estavam carregando o sonho de Deus dentro deles. Deus não queria aquela cidade sem muros. Deus não queria Israel desguarnecida, sem proteção, aberta para os inimigos. Qualquer coisa que alguém fale me ofende. Qualquer coisa que alguém diga me ofende. Qualquer coisa que alguém faça me ofende. Se eu não for agradado, me ofende. Se não me reconhecerem, me ofende. Isso é uma cidade sem muro. Verdade, isso mesmo. Você é definido pelo que as outras pessoas fazem ou falam de você? Não, você é definido por quem Deus diz que você é. Isso é uma cidade sem muro, irmãos. Isso começa quando a gente é pequenininho. Eu lembro, minha filha passou muito por isso na escola. Então, se a colega dissesse você é feia, ela se ofendia, ficava triste, chorava pedindo acalento, chorava para ver se a colega se comovia, chorava para ver se alguém ouvia, chorava para ver se alguém pegava no colo. Tem que aprender que a sua felicidade, a sua realização, quem você é, não depende do que os outros dizem de você. Isso é um muro bem levantado na consciência que é amado por Deus. Um muro bem alto. A gente começou a postar os vídeos no YouTube e a gente recebeu alguns dislikes e alguns comentários. E as meninas ficaram preocupadas, o pessoal da mídia veio falar comigo. Eu disse, não tenho problema com isso. É o meu chamado. Eu vou pregar, eu vou falar o que Deus trouxe para mim, o que Deus depositou no meu coração, gostando ou não gostando, porque não dependo dos likes ou os dislikes da vida, irmão. Sim, verdade. A pessoa está com dor de barriga, dislike. E eu com isso? A pessoa brigou com o esposo, dislike. Eu vou ficar com problema? Está desobediente a Deus, está rebelde diante de Deus, não quer se consertar, não gosta de você, Vanessa. Não posso fazer nada, irmão. Te amo em Cristo Jesus, eu sou amada pelo Pai. É suficiente. Um muro bem levantado na rocha do amor de Deus por nós nos livra de muita frustração nessa vida. Ele sempre vai dizer, você não presta. Olha, Satanás sempre vai dizer, você não presta. Você não consegue, você não é ninguém, e a sua obra está fadada ao fracasso, não vai dar certo. Mas Deus nos pergunta, como perguntou a Adão e Eva, a quem você está ouvindo? Porque os nossos ouvidos devem se inclinar à palavra de Deus. E eu vou dizer, amados, Neemias não parou a obra não. Vamos para capítulo 6, verso 1 a 9, estou terminando agora. É o último texto, capítulo 6, verso 1 a 9. Diga assim, eu não vou parar. Aleluias. Verso 1 a 9. Tendo ouvido Sambalate, Tobias, Gesem, o arábio e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado o muro e que nele já não havia brecha nenhuma, ainda que até este tempo não tinha posto as portas nos portais. O que tinha acontecido? Ele continuou perseverando. O diabo esguelou, falou, gritou, e ele continuou trabalhando naquilo que Deus colocou na mão dele para ele fazer, trabalhando na própria estrutura da cidade. E ele chega e levanta o muro, mas ainda faltavam as portas. Mas ele tinha levantado o muro e fechado as brechas. Então no verso 2, Sambalate e Gesem mandaram dizer-me, vem, encontremo-nos nas aldeias no vale de Ono, porém intentavam fazer-me mal.
Enviei-lhes mensageiros a dizer: estou fazendo grande obra, de modo que não poderei descer. Por que cessaria a obra enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco? 4 vezes me enviaram o mesmo pedido, eu, porém, lhes dei sempre a mesma resposta. Às vezes, a única coisa que você precisa fazer é dar a mesma resposta. Às vezes a circunstância, o ataque, o que o diabo fala não mudou ainda, mas você só precisa continuar falando a palavra, a mesma resposta, irmão, vai mudar a situação. Ele não inventou nada de novo, ele não falou outra coisa, ele copiou e colou, copiou e colou, copiou e colou. A resposta ainda é a mesma. Eu estou fazendo uma grande obra, eu não terminei, estou trabalhando nisso, eu não vou descer para falar com vocês. Eu vou continuar perseverando, eu vou continuar no propósito, eu vou continuar na palavra, eu vou continuar no chamado que Deus me deu, eu vou continuar na vontade de Deus para mim, eu vou continuar, não descerei para falar com você. A Bíblia diz que eles intentavam mal, irmãos, mas a gente aprende muito com isso. Não desça. Se alguém xingar, não xingue de volta. Se alguém tentar te magoar, não se magoe. Não fica ofendido. Não desça. Mantenha-se trabalhando naquilo que Deus te chamou para fazer. Mantenha-se colocando, sabe, pedra sobre pedra da palavra no muro da sua vida. Mantenha-se estabelecido na palavra. Mantenha-se praticando a palavra. Mantenha-se falando a palavra. Fale a mesma coisa 4, 5, 6, 7 até a situação mudar. Fale a mesma coisa, vai funcionar. Uma hora termina, irmão. Se não está bom ainda, se não está agradável ainda, se não está perfeito ainda, é só porque ainda não terminou. Você tem que continuar falando a palavra, porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Você tem que continuar se posicionando na palavra. Você tem que continuar fazendo o que a palavra manda fazer. E o inimigo vai falar, ele vai gritar, ele vai mentir. É só o que ele pode fazer. A não ser que você dê ouvidos e desça. Mas se você não der ouvidos e não descer, permanecer na sua posição, você vai ver, irmãos, essa obra terminada. Como Neemias viu, a cidade bem sólida, estruturas bem sólidas. Deus tem muita coisa para fazer nessa igreja. Deus tem muita coisa para fazer na sua vida. Mas as estruturas precisam ser levantadas primeiro. Irmão, eu quero fazer isso, quero fazer aquilo. Sim, as suas estruturas têm que ser levantadas primeiro. Tem que ter constância. Tem que ter domínio próprio. Tem que ter perseverança. Tem que ter solidez na sua fé. As estruturas têm que ser levantadas primeiro. E esse é o tempo, amados, de você tomar uma decisão. Neemias, ainda quando atacado, a Bíblia diz que ele trabalhava no muro com uma arma de um lado, a espada de um lado, e o negócio de trabalhar no muro, a enxada, não sei, o aparelho lá de muro, esqueci o nome, do outro, levantando o muro, mas ele não parou. Vamos ficar em pé.